Pessoal, antes de a gente começar já a abordar sobre o controle PID em Arduino, primeiramente vamos dar uma resumida sobre o porquê desse vídeo e por que a gente está vinculando essa informação para vocês aqui no YouTube. Bom, primeiramente, tudo surgiu essa ideia com a disciplina de controle discreto dentro da pós-graduação em controle e automação no Senai em Toledo, tá? Então, dentro dessa disciplina de controle discreto, o principal objetivo é entender como funciona um controlador PID, tá? Então, a partir dessa premissa, eu, como professor dessa disciplina, entrei em contato com um colega, que é o Eduardo Vieira, que é engenheiro eletrônico, para me ajudar para a gente poder preparar uma aula prática e, de certa forma, didática, de como realizar um controle utilizando, no caso, um controle PID, utilizando o Arduino, né, que na linguagem de C++. Então, o que foi que a gente resolveu fazer, o que a gente tinha em nossas mãos, para a gente conseguir fazer essa aula prática, tá? Então, primeiramente, vamos mostrar de forma resumida o que a gente está controlando aqui nessa placa. Então, o objetivo desse experimento é controlar a temperatura, tá? Então, essa placa aqui que a gente está mostrando, a placa Enel 201, tá? É uma placa didática. A gente não vai entrar no mérito dos botões, das outras coisas que tem nela, não vamos usar esse microchip, enfim. A única coisa que a gente vai usar nessa placa é esse cooler, que está girando, inclusive. Qual que é a função desse cooler? Refrigerar essa seção aqui embaixo. E ali embaixo, que não está dando para ver, mas ali embaixo tem uma resistência elétrica que gera aquecimento, tá? E ao lado, esse metal aqui é um sensor de temperatura. Então, como está sendo feita essa forma de controle? A resistência, a gente gera uma perturbação nela, a gente gera a gente coloca nela uma determinada corrente elétrica e ela começa a aquecer. E com isso, começa a aumentar a temperatura no sensor. Só que a gente vai usar o controle PID para aumentar ou diminuir essa rotação desse cooler, objetivando atingir uma temperatura ideal, ou uma temperatura pré-estabelecida, que a gente chamou de set point, tá? Então vamos entender, de certa forma, de uma forma bem resumida, como que funciona esse processo aqui, tá? De uma forma simplificada. Bom, temos o cooler, tá? Esse cooler é a nossa variável manipulada, ou seja, a gente vai aumentar e reduzir ela utilizando um sinal de PWM, que é enviado pelo controlador, que é o Arduino, que está com a programação em PID, tá? Então, conforme você aumenta a rotação desse cooler, mais vazão de ar ambiente você vai fazer percolar aquele sistema, tá? Hoje, por exemplo, a gente está com 22 graus Celsius. Bom, essa resistência a gente também ligou no Arduino, mas ela é só a nossa fonte de perturbação. Ou seja, a gente vai ligar ela numa determinada quantidade de corrente para liberar uma determinada quantidade de calor, que vai ser nossa perturbação. O que vai acontecer? Uma vez gerando calor aqui dentro, a partir da resistência, você vai ter a mistura desse ar que o cooler manda com o calor da resistência e um sensor vai medir essa temperatura, que nesse caso a gente chama de variável do processo. Tá? E a partir disso, a gente vai ter uma variável de processo a partir desse processo que está acontecendo. E a gente vai ter uma mistura dessas duas vazões, desse calor com esse ar, e vamos ter essa variável aqui, que é o que a gente quer manter em um determinado valor, que é o nosso valor do set point. Tá? Que nesse caso a gente está determinando como 25 graus Celsius. Ou seja, estamos fornecendo calor no sistema
E a gente vai ter nossa variável manipulada, que vai aumentar ou diminuir a vazão de ar que é injetado para dentro do sistema, para a gente atingir um determinado valor do processo. Que o que a gente quer é atingir o set point. Bom, uma coisa que é extremamente importante e que vai ser interessante a gente entender é como que a gente vai fazer esse valor do processo chegar no set point. Então, uma coisa que é importante a gente estar ciente é esse outro parâmetro, que é o parâmetro erro. Tá? O que é esse erro? Seria a diferença entre o valor do processo e o set point. E a partir desse erro, o algoritmo do controle PID vai mandar uma decisão, vai tomar uma decisão para nossa variável manipulada que vai para o cooler. Ou seja, ou aumenta ou reduz a rotação para fazer com que esse erro seja zero. Então, o nosso próximo vídeo ele vai consistir numa abordagem, numa forma resumida de como é feita, como é a matemática do controle PID, focado principalmente nesse caso específico.